Bom, me chamo Mayra Gonçalves e eu vou estar apresentando um pouco sobre o cultivo de macroalgas e suas aplicações em algumas áreas. Para relembrar o que são as macroalgas são organismos autrotróficos, fotossintetizantes, talófitos, ou seja, que elas não se diferenciam entre raiz, caule e folha. São capazes de sintetizar substâncias orgânicas necessárias para o seu metabolismo através de difusão. Existe uma diversidade de tamanho, estrutura celular, nível de organização morfológica, pigmento, polissacarídeos estruturados. Existe essa diversidade de característica entre as algas, muito relacionada à questão evolutiva, à questão de habitat, e geralmente as macroalgas elas são divididas em três grupos: as algas vermelhas, com aproximadamente 7.000 espécies, as algas pardas, com 1.750 espécies, e as algas verdes, com 1.200 espécies. Falando um pouco sobre as algas vermelhas, elas vivem fixadas em substrato. Elas possuem uma pigmentação composta por clorofila A e C, em alguns casos D, e carotenoides, além da pigmentação de ficobialina, composta por ficocianina e ficoeritrina, que são responsáveis justamente pela sua coloração avermelhada. A ficobialina, ela absorve luz de outros comprimentos de onda, que permite que as algas vermelhas elas possam viver em regiões mais profundas do oceano. A sua reserva energética é sob a forma de amido e elas possuem polissacarídeo complexo, como por exemplo o H e a carragenana. Normalmente elas são algas de menor dimensão, em comparação com as algas castanhas, e boa parte das espécies são utilizadas diretamente na alimentação, na indústria alimentícia, no meio de cultura, ativos alimentares. Aqui nós temos alguns gêneros que têm maior valor comercial. Falando um pouco sobre as algas pardas da classe Phaeophycia. As algas pardas ou castanhas, elas são um grupo mais estudados, são fontes ricas de iodo, ferro e bastante usada também na alimentação. A sua pigmentação é composta por clorofila A e C, carotenoides, são predominantes também a pigmentação de fucoxantina, responsável justamente por essa tonalidade marrom. A quantidade de fucoxantina é justamente ela que vai determinar a sua coloração, que pode variar de castanho a verde-oliva. A sua reserva energética é sob a forma de amido e manitol. As principais espécies usadas diretamente em alimentação são, em sua maioria, de origem asiática. Aqui nós temos listadas as mais populares e mais consumidas. Entretanto, na Atlântica do Norte, existem espécies que podem ser empregadas na culinária, pois elas possuem propriedades semelhantes às algas asiáticas. Em relação às algas verdes, elas possuem na sua pigmentação a xantofila, carotenoides e a clorofila A e B, que é justamente que dá essa pigmentação esverdeada. Estudos da sua composição química ainda são escassos e o uso na alimentação ele não é muito comum.
Aqui nós temos algumas espécies que são introduzidas na alimentação. Como vocês podem ver, em comparação com as outras algas, ela tem um número menor. As macroalgas como alimento. No Brasil, a utilização de macroalgas na alimentação humana vem sendo cada vez mais difundida devido à culinária asiática, né? A utilização da macroalga na dieta humana ela é extremamente benéfica, pois apresenta altos teores de sais, de aminoácidos, de vitamina, ácidos graxos, que são extremamente importantes, pois eles combatem os processos de oxidação do organismo. As principais, aqui nós temos listadas as principais macroalgas utilizadas na culinária. E em várias partes do mundo, essas algas elas também são aproveitadas na alimentação de animais, justamente por conter essas propriedades, né, benéficas para o organismo e também porque elas promovem o ganho de peso dos animais e melhora a digestibilidade da forragem de baixa qualidade para esses animais. Em relação ao ficocoloide de macroalgas, ficocoloides eles são açúcares de cadeia longa, polissacarídeos encontrados na parede celular das algas. Eles geralmente são divididos em 3 grupos principais, que são o alginata, extraído das algas pardas, a carragenana e o H, ambos são obtidos da alga vermelha. E eles são amplamente utilizados na indústria alimentícia, na indústria química, na indústria farmacêutica. Falando um pouco sobre o alginata, ele contém, são insolúveis em água a temperatura ambiente, porém ele se torna solúvel em temperaturas elevadas. O conteúdo e as propriedades físicas dos alginatas nas algas pardas, elas variam de acordo com a espécie, com a estação do ano que aquela alga se encontra e com a idade. Aqui nós temos listado algumas espécies na qual elas são comumente extraídas, o alginata, e aqui a sua composição molecular. No nosso dia a dia, o alginata, devido às suas propriedades espessante, estabilizante, gelitificante, eles são empregados na indústria têxtil, né, na fabricação de tecidos, na indústria química, a fabricação de tintas, farmacêuticas com o aproveitamento em linhas cirúrgicas, odontológica na fabricação de moldes dentários e na alimentação com produtos de bebidas, sorvetes, cervejas e etc. Graças a essas propriedades gelitificantes, o alginata ele foi muito utilizado no início da produção de cerejas artificiais. Na cerveja também, né, ele é utilizado justamente para promover uma espuma mais estável e duradoura, e são encontrados também em outros produtos, como molho, ketchup, caldas e cobertura de sorvete, justamente por essa função espessante. Falando um pouco sobre a carragenana, é composta por polímeros de galactose, obtido também obtida através de algas vermelhas. Aqui nós temos alguns gêneros, na qual elas são mais comumente extraídas, e aqui do lado uma estrutura molecular com diferentes tipos, aqui eu só peguei 4, mas existe uma variedade de carragenanas. E as carragenanas, elas são utilizadas na indústria em geral
devido à sua propriedade gelatificante e estabilizante, né? Vastamente empregada na indústria alimentícia, principalmente na fabricação de queijos, cremes, gelatinas, cosméticos, e ela pode ser utilizada também justamente para melhorar a textura de alimentos salgados, doces, na produção de bebidas, utilizada para clarear, por exemplo, clarear cerveja, vinho, mel, suco. Na farmacêutica, é usado justamente como um agente de suspensão ou estabilizante em medicamentos, loções e pomadas. Ela também está presente nas questões de rações animais, pasta de dente, purificação de ar em gel. É, tudo praticamente no nosso dia a dia ela tem um pouco de macroalga. Em relação ao H, formado por polímeros de D e L-galactose, é um composto que, quando em presença de água quente, ele expande e absorve água, né? Cerca de 20 vezes o peso do seu corpo seco. O H, por apresentar características similares à da carragenana, também é muito utilizado na indústria alimentícia e farmacêutica, né? Sendo, por exemplo, empregada na confecção de cápsulas de remédio, meio de cultura para crescimento de organismo, em panificação, a capacidade de GER de suportar elevadas temperaturas permite que eles sejam utilizados como estabilizantes em tortas e glacês. Muito utilizado nos enlatados também, na indústria farmacêutica como laxante e também no setor da microbiologia, né? Principalmente na questão da fabricação do meio de cultura. Devido para a utilização no meio do meio de cultura, o agar-agar ele passa por um processo de mais elaborado, no caso seria um agar-agar mais purificado, e devido a ele passar por esse processo um pouco mais trabalhado, ele pode custar até 2 vezes mais caro do que o agar que é utilizado nesses outros setores, né? Principalmente o setor alimentício. Aqui eu trouxe para vocês um pouco para demonstrar como é que é feita essa extração do agar e da carragenana. Eu não consegui achar do alginato, mas ele é feito a partir da extração da adição de sais e ácido, se eu não me engano. Então, na extração do H, ela pode ser feita por prensagem ou por congelamento e descongelamento, né? Temos o método tradicional. E o gel press. A carragenana, ela possui diferentes métodos. Nós temos o método semi-refinado, que é através de moagem, e o refinado, que é com a precipitação com álcool. Na carragenana, dependendo de qual for a finalidade, quanto mais detalhado, quanto mais for trabalhado o método, né, principalmente para obter uma purificação, uma refinação mais elaborada, mais caro vai ser aquele produto. Então, aqui eu só trouxe um exemplo para vocês terem uma noção de como é feita essa extração e esse processo dependendo da sua finalidade. Em relação a medicamentos de macroalgas no Brasil. No Brasil, os estudos sobre algas pardas da ordem Dicotyledonales, acho que é assim que se pronuncia, têm demonstrado as atividades químicas de terpenos. Terpenos, eles são substâncias naturalmente produzidas pelas plantas através de seu metabolismo secundário. Explicando rapidamente, as plantas elas produzem basicamente dois grupos de compostos, né? Os chamados metabólicos primários, que são responsáveis pelo crescimento e desenvolvimento da planta,
E os metabólicos secundários, que inclui os terpanos e também tem a função de proteger contra fatores abióticos relacionados ao ambiente que a planta se encontra. As plantas, elas produzem esses terpanos porque eles cumprem diversas funções na planta, como proteger contra os herbívoros, patógenos, atuando na própria competição entre as plantas, ou mesmo para fins de atração de organismos benéficos, né? Como, por exemplo, polinizadores. E as macroalgas, elas possuem essas propriedades, digamos, medicinais, que podem ser extraídas e feito assim, a partir dessas propriedades, ser feitos remédios que podem estar diminuindo atividades bactericida, antiparasitária, antiviral, antifúngica, anticancerígena, analgésica e antiasmática. As algas, elas possuem por essa e outras características, uma grande importância para as indústrias, e elas também apresentam, devido a essas propriedades, grande importância para o setor agrícola. Elas têm sido utilizadas na agricultura desde a antiguidade, né? Principalmente como composta, como adubo ou como agente condicionante do solo. Basicamente, os extratos de macroalgas, eles servem como fertilizante, biofertilizante, corretivos agrícolas ou bioestimulantes para as plantas. E eles apresentam diversos benefícios, né? Entre eles, a melhoria da textura do solo e a capacidade de retenção da água, macros e micronutrientes que vão justamente promover o crescimento dessas plantas, tolerância ao ambiente de estresse, aumentando a absorção de nutrientes do solo, melhorar as propriedades antioxidantes. E por fim, além dos benefícios, né, desses benefícios que eu comentei, muitas pessoas também consideram que o extrato derivado das algas como biodegradáveis, não tóxicos, não poluentes, não perigosos para os seres humanos e para os animais. E até pouco tempo ele não era tão difundido assim no mercado. Hoje já é comum, já é possível encontrar esses produtos à base de macroalgas, à base de macroalgas. E aqui eu trouxe alguns exemplos da introdução do extrato de macroalgas no cultivo de plantas. Nesse artigo, ele avaliou a aplicação foliar do extrato de macroalga Capa ficus alvarezi e viu seu efeito em relação à absorção de nutrientes, crescimento e rendimento da soja. Ele avaliou diferentes concentrações, de 0 a 15%, e ele verificou que o maior rendimento de grão foi observado com aplicações de extrato de algas marinhas a 15%, seguido a 12,5% de extrato, o que resultou em 57% a 47% do aumento respectivo, em comparação com o controle, na qual as plantas foram tratadas somente com água. Sendo assim, os autores eles concluíram que o extrato de alga marinha, derivado da Capa ficus alvarezi, ela possui uma eficácia em aumentar os parâmetros de crescimento, né, como a altura da planta, o número de planta por metro quadrado, o número de vagem por planta, o número de grãos por vagem e o número de ramos também, peso, essas coisas, em relação ao desempenho zootécnico, em relação ao desempenho da soja, além de aumentar o rendimento e o aumento na absorção de nutrientes. Então, essas concentrações que eles usaram, realmente é possível ver o efeito que ela pode estar causando e assim ter maiores produtividades.
Nesse outro exemplo, foi um trabalho realizado no Chile. Vou explicar resumidamente, porque teve muitos resultados, eu trouxe apenas os principais. Eles coletaram várias algas, assim, entre pardas, vermelhas e verdes, em diferentes épocas, em diferentes estações do ano, justamente para verificar se as estações do ano também interferiam na sua eficácia. E mostrando os principais resultados, eles descobriram que a, a alga marrom, essa alga marrom, a trabeculata, ela, ela inibiu o crescimento bacteriano e reduziu o número e o tamanho de lesões necróticas em folhas de tomate após a infecção por protite. Como vocês podem ver aqui, na figura A nós temos uma planta não tratada, e na figura B a planta tratada com o extrato da alga. Outro resultado bem interessante também que eles tiveram é em relação à Gracilaria chilensis, na qual eles verificaram que ela inibiu o crescimento desse patógeno, aqui embaixo, aqui no canto direito. Ela inibiu o crescimento do patógeno, porém essa eficácia, ela depende da quantidade, da dose que é aplicada e do tempo que a alga é coletada. Então, nesse caso aí, as concentrações de nutrientes, elas foram afetadas em relação à estação do ano em que essa alga é coletada. Então, isso pode variar na sua eficácia contra esse patógeno. Em relação a essa outra alga, aqui mais acima, o extrato dela foi capaz de diminuir os danos causados pelo vírus do mosaico do tabaco, né? Aqui nós temos uma folha de tabaco e eles verificaram, por exemplo, essa de cima onde não houve tratamento, né, com a alga, e essa de baixo é com tratamento. Então, houve uma abundância de forma significativa em relação à propagação do vírus. Aqui eu apresento uma lista onde temos alguns produtos usados no setor agrícola, que são a base de macroalga, né? Que geralmente dessa segunda coluna nós temos as macroalgas, na qual é encontrada nesses produtos, e as empresas. Boa parte dessas empresas, elas são internacionais. Falando um pouco sobre o sistema de cultivo, existe uma ampla variedade de métodos de cultivo de algas marinhas. As espécies de algas, para ser cultivadas, são escolhidas de acordo com alguns pontos que devem ser levados em consideração. Por exemplo, a localização das instalações do cultivo, né, que pode ser em mar aberto, ou em terra, ou em águas frias de uma zona temperada, ou em águas quentes dos trópicos. A questão da produtividade e da adaptabilidade da espécie, que pode ser uma adaptabilidade lenta ou rápida, ou de rápido crescimento, elevada exposição luminosa, capacidade de adaptar em águas oligotróficas ou exigir elevados níveis de nutrientes na água. As características dimensionais do ecossistema aquático, né, quanto ao tamanho e à profundidade,
e aos valores como irradiação, condição de temperatura, enriquecimento de nutrientes, grau de ação das ondas, poluição. Ah, o método de cultivo ele é selecionado de acordo com a relação custo-eficácia, né? E com a aplicação e com a finalidade das algas que será produzida, né? No caso, será para consumo humano, para alimento para organismo marinho, como fonte de substância para extração, né, dos polissacarídeos, que vai ser usado em medicamento, porque as algas elas absorvem os nutrientes nitrogenados, né, e presentes ali na água, mas elas possuem a capacidade de absorver e acumular metais pesados, né, como cobre, zinco, entre outros. Então isso aí já prejudica se aquela alga ela for destinada para consumo humano ou para a questão farmacêutica. O valor nutricional também e a composição química pode variar entre as espécies e grupos de macroalgas, estação do ano, a localização. Eh, Esse é um dos principais desafios para o desenvolvimento de produtos com maior valor agregado, como o dos fármacos, e necessita de um rigoroso nível de padronização, justamente porque a indústria farmacêutica ela sempre quer um produto padrão e de alta qualidade. E as algas, dependendo, como eu falei, da estação do ano, do nutriente, dos nutrientes que estão ali presentes na água, ela pode não ter tanto um padrão assim para atender esse mercado. Em relação ao cultivo, nós temos o cultivo de linhas, que as algas elas são fixadas à corda de diversos comprimentos, né, de 10, 50 metros ou maiores, e são colocadas paralelamente e espaçadas entre si, dependendo do tamanho das algas marinhas no momento a serem colocadas. E essas linhas, com as algas, né, digamos, penduradas, elas possuem algumas profundidades. No caso aqui da primeira, nós temos as linhas, elas são amarradas em portes fixos ao fundo, e esse método geralmente é usado para áreas rasas, né? Também muito utilizado para espécies com pequenas dimensões ou espécies que são colhidas com, com mais frequência, né? Aqui ele cita, por exemplo, a capa ficus. No caso, as linhas semiflutuantes, é usado, por exemplo, nas áreas onde a variação da maré é aproximadamente de 2 metros, pois durante a maré baixa, as linhas, elas ficam expostas ao ar e durante a maré alta, elas ficam à superfície da água. E, por último, nós temos a linha flutuante, geralmente é usado em áreas mais profundas, mesmo durante a maré baixa, as linhas elas continuam em contato, nunca continuam em contato com a água, não sendo exposta ao ar, né? Sempre estão ali à superfície da água. Tradicionalmente, as técnicas de cultivo, de propagação, né, ela consiste em cortar um ramo da alga, aproximadamente 50 gramas ou 100 gramas, e serem amarradas em pequenos cabos, né, conhecido como tiete, eu acho que é assim que se fala. E eles são colocados, pendurados aqui, como vocês podem ver na foto, com um espaçamento mais ou menos de 20 centímetros entre elas. Outro cultivo que é bem conhecido também é o cultivo com jangadas e balsa flutuante. Elas são fixas à linha ou rede,
com o formato de uma estrutura rígida e flutuante, né, constituída a partir de bambu ou outro material que permita a flutuabilidade. No Brasil, essa estrutura é bastante conhecida, né, e as balsas elas possuem diferentes dimensões e são ancoradas em suas extremidades por meio de estacas de ferro enterradas no fundo ou poitas de concreto. Em média, uma balsa, dependendo do seu tamanho, né, ela pode produzir até 7 toneladas de algas vivas a cada 50 dias, podendo chegar a 8 toneladas no verão. Mas isso depende, por exemplo, do local do cultivo, de outros fatores como densidade de algas por metro quadrado, temperatura da água, salinidade, luminosidade, herbivoria. Lembrando sempre que após a colheita, 20% do que é produzido, ele é usado para começar um novo ciclo. Existe uma outra técnica que é de rede de tubos ou redes tubulares, que ela consiste em colocar as mudas, né, as algas, em uma rede tubular com auxílio de um tubo PVC. E em seguida essas redes elas são esticadas, né, no módulo de balsa de cultivo, como vocês podem ver na imagem, bem próximas à superfície. Atualmente esse tem sido um método bastante utilizado devido à sua rapidez para o plantio e a facilidade também para colher. Em abril desse ano, saiu essa publicação que ele comparou, né, e avaliou essas duas técnicas de cultivo em relação à sua eficiência em vários atributos do crescimento da macroalga. Então, ele comparou o monoline, que é esse da figura A aqui, e a rede tubular, na figura B. Em relação à taxa de crescimento diário, variou de 3 a 5 para a monolínea e para a rede de 2 a 2,6. Em relação ao rendimento, o monolíneo foi de 6 a 20 e da rede foi de 22 a 33. O aumento de vezes no crescimento da biomassa foi de 4 a 13 e na técnica de rede foi de 2,4 a 3,4. Eles também usaram um método para identificar o fluxo e a hidrodinâmica entre esses dois métodos, né? Que ele acho que é o método CFD, simulando, né, como seria essa hidrodinâmica entre essas duas técnicas. E através desse módulo, eles identificaram que no monoline, o limite de difusão, né, sobre a rede promove o fornecimento de nutrientes e ele permite que as algas elas absorvam mais o CO2 dissolvidos ao seu redor. E, portanto, o modelo levou à conclusão de que a boa disponibilidade de nutrientes no monoline, em comparação com a rede tubo, levou a um maior crescimento, ou seja, no monoline, a hidrodinâmica ela permite um maior contato com os nutrientes em comparação com a rede, né? Por isso que a gente tem essa diferença no rendimento e na taxa de crescimento diário. E existe, durante o trabalho, eles descrevem que, na verdade, não existe uma supremacia de qual o melhor método. Eles recomendam os dois métodos, porque, por exemplo, na Índia, na qual esse trabalho foi realizado, eles indicam o monoline justamente para quando o produtor ele não tem
uma quantidade suficiente de macroalgas para iniciar o seu ciclo de produção. E eles indicam a rede tubular em determinada época do ano, é onde ocorre uma alteração eh, nas atividades eólicas da região costeira, né? Porque essa mudança, no monolíneo, ela acaba dispersando as algas, né? Então você acaba perdendo a sua biomassa inicial. Já com a utilização da rede, não. Então, os dois métodos eles podem ser usados, mas eles têm que ser usados de acordo com a necessidade do produtor. Então, se ele tem pouca macroalga para iniciar o experimento, usa o monolíneo. Quando ele já tem uma determinada quantidade de biomassa, lá pelo terceiro, quarto ciclo, ele pode estar optando pela rede tubular. E também as questões ambientais da região costeira na qual está sendo cultivado. No caso, nesse experimento, né? Outro cultivo que também é utilizado é o cultivo em redes quadradas, feito por cordas de polipropileno, onde são semeadas, né, com peso inicial, digamos, de 1,5 kg, e é possível obter uma biomassa final de 7 quilos após 45 dias de cultivo. Outra forma que está sendo bem cultivada as macroalgas é integrada ao sistema de aquicultura multitrófica, onde são cultivadas diferentes espécies com diferentes níveis tróficos, né? Ou seja, as excreções de uma ou mais espécies são utilizadas por outras culturas de espécies de diferentes níveis tróficos, como eu havia comentado. As algas, por exemplo, elas assimilam os compostos nitrogenados e o fosfato e o dióxido de carbono, liberando para o meio pela forma de, liberadas no meio, né, pelo metabolismo dos peixes e outros organismos em cultivo. E elas conseguem converter este composto em biomassa potencial a ser utilizado. Na aquicultura multitrófica integrada, tem sido utilizado com bastante sucesso para melhorar a qualidade nutricional da biomassa das algas marinhas, porque níveis elevados de concentrações, né, de fosfato, dióxido de carbono, nos efluentes da piscicultura permite que as algas em cultivo obtenham taxas de produtividade superiores às das populações naturais ou em sistema de cultivos naturais. As algas marinhas cultivadas nesse sistema, elas apresentam maiores níveis de crescimento e menor variabilidade em teor proteico, né? Em comparação com as algas em ambiente natural, devido ao fornecimento contínuo de nutrientes e a mínima perturbação por herbivoria. Então, é possível manter uma certa padronização no fornecimento de nutrientes, e assim elas também conseguem manter os seus nutrientes necessários para possíveis extrações e atender a demanda de mercados mais exigentes. A escolha da espécie das algas marinhas para incluir no sistema multitrófico, ela deve ser utilizada em função de alguns aspectos. Por exemplo, se essa espécie ela tem uma elevada taxa de crescimento e a concentrações de compostos nitrogenados, se ela tem uma facilidade de cultivo e controle do seu ciclo de vida, se ela possui uma resistência a patógeno,
as correspondências entre as características ecofisiológicas e o ambiente na qual ela vai ser inserida, e a questão do valor comercial também, né? Se ela possui uma demanda de mercado. Aqui encontrei algumas possíveis candidatas que podem ser integradas ao cultivo multitrófico. Uma com grande potencial é a porfira, justamente porque ela é amplamente utilizada na indústria alimentícia, né? Muito usada no sushi. E ela possui características, justamente uma delas é a questão da, da grande demanda do mercado, ela possui a questão da capacidade de biorremediação, e só que o único problema, pelo menos do que eu encontrei na literatura, é que não é possível controlar o seu ciclo de vida para manter uma cultura puramente vegetal ao longo do ano, né? Então, sempre em alguma dessas espécies vai ter alguma desvantagem que precisa ser pesquisada, precisa ser um pouco mais trabalhada. Na uva, segundo alguns autores, ela tem grande potencial, ela só ainda não é tão competitiva para mercado. E aqui nós temos essas outras que também podem estar sendo integradas à agricultura multitrófica. Algumas das referências, obrigado, e qualquer dúvida estou à disposição.